E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio 129, especialmente dedicado para analisar o resultado das eleições nos Estados Unidos, eleição que deu a vitória para o Donald Trump. E estou aqui com aquele representante especial do estado de São Paulo. E aí, Alessandro, tudo bem? Lazarento. Vamos explicar para os nossos ouvintes, eu tô baleado da minha voz, porque a atividade de ser professor não é fácil. Eu pedi pro cidadão fazer a abertura dele e ele tenta me imitar, sacanagem. Não, você tem Tudo que falar certo, saudações a todos e todas, tá? Eu tô com a voz mais parecida com a tua hoje, né? Saudações a todos e todas. A gente pode usar como imagem inicial aí. Bom... Mas eu não consigo te substituir aqui na campanha do financiamento. Não consigo convencer as pessoas nessa. Então já voltamos cada um pro seu papel inicial. Bom, esse é um episódio, um conteúdo independente de sociologia e ciência política. Nós estamos numa maratona de eleições, depois das eleições municipais aí já caiu a eleição norte-americana, vamos fazer essa análise hoje, mas o projeto conta com a ajuda dos ouvintes para financiar e impulsionar ainda mais esse projeto. Então, se você puder, ajude lá no apoia.se/maldita politicagem com uma contribuiçãozinha barata de 5, 10, 15 reais, conforme as possibilidades de cada um, que isso ajuda muito a continuidade desse projeto. Então, apoia.se/maldita politicagem. Aliás, nós agradecemos muito as recentes doações, né? Isso vai nos ajudar demais no nosso projeto. Pouco a pouco a gente vai conseguindo melhorar o produto aqui. Espero, né, Luiz? Esperamos. Luiz, como questão inicial aqui, só para a gente esclarecer, né? O primeiro bloco nós vamos falar do resultado das eleições, mas como nós imaginamos que vocês vão ficar de saco cheio da gente ficar falando demais de um resultado que talvez não os agrade, não tenha agradado todos, né, os ouvintes, no segundo bloco a gente vai fazer uma recapitulação histórica e uma espécie de explicação sociológica da polarização da política norte-americana e do alinhamento político dos partidos democrata e republicano, que é doida a história, né? A gente promete que vai ser interessante essa história, que a gente deixa para o segundo bloco. Então, para nosso início de conversa aqui, o Luiz gosta de imaginar cenários, ou recapitular ali grandes momentos, né, que aconteceram na semana. Eu preferi trazer aqui, Luiz, hoje, uma pergunta que o Alan Abramovich, cientista político que vai estar presente no nosso segundo bloco, faz, que ajuda a identificar mais ou menos os dois blocos de polarização nos Estados Unidos. Abre aspas, as mudanças sociais dos últimos 50 anos foram positivas ou negativas para a sociedade norte-americana? Se você responder que sim, muito provavelmente você é um adepto ao Partido Democrata recentemente. E se você responde que não, muito provavelmente você está mais do lado de Donald Trump, o vencedor dessas eleições de 2024. Alessandro, então a história das eleições de 2024 para presidente nos Estados Unidos é uma história com vários momentos-chave, marcantes, impactantes demais. Primeiro, o Joe Biden, no primeiro debate, né, teve aquele desempenho, uma baita crise na continuidade da chapa. Daí, durante essa crise, se ele continuava ou não, vem o tiro que pega a orelha extrema-direita do Donald Trump, a extrema-direita orelha dele, e aí muitos disseram que a partir daquela foto que ele dizia fight, né, com o sangue no rosto, ele já tinha ganhado a eleição. Eis que o partido decide substituir a candidatura, o Partido Democrata, substitui a candidatura do Biden pela Kamala Harris, ou, como diz o áudio do ex-presidente brasileiro, Kamala Harris. A Kamala Harris veio a ser candidata a um grande movimento, né, uma doação financeira, uma euforia muito grande, acordou a militância democrata, e aí desde então todo mundo falava que a eleição ia ser pau a pau, muito disputada voto a voto, e ela teve na frente em vários estados, em vários momentos, em vários agregadores, mas o que aconteceu depois que abriram as urnas nessa terça-noite e madrugada dentro foi muito diferente, né? Foi uma varrida trumpista.
E ali, confesso para você que ali já tive eleições americanas que eu fiquei mais tempo acordado, mas na noite de ontem ali por 1 hora, eu vi que tinha ido o boi com a corda e tudo, que ia ser uma vitória violenta do Trump. Depois a gente aborda esses números, mas esse é o resultado, uma vitória que não deixa pedra sobre pedra a respeito da superioridade eleitoral dele. Então esse é o ponto inicial, né? As pesquisas estavam dando muito próximo e o resultado não foi próximo. O Partido Republicano ganhou tudo que tinha para ganhar e com uma vantagem no voto popular. Nós vamos debater essa diferença do voto popular, colégio eleitoral. No voto popular, uma diferença de mais de 5 milhões de votos, o que é bastante para a história recente dos Estados Unidos. Por que as pesquisas discreparam, estavam discrepantes desse resultado final, japonês? Eu estava lendo uma série de artigos dos jornais, né? E um que chamou a atenção foi do Nate Silver. Nate Silver que é famoso porque ele é um estatístico, que é um apoiador declarado do Partido Democrata. Ele também é jogador de pôquer, né? Ele tem toda essa coisa de estatística aplicada a beisebol, pôquer, etc, né? E ele estava fazendo uma crítica sobre a metodologia utilizada pelos institutos de pesquisa, isso no dia 24 de outubro, antes das eleições, né? E ele estava duvidando um pouco, ele dizia que a intuição dele dizia que essa abordagem que os institutos de pesquisa estavam utilizando, que é uma abordagem técnica que procurava minimizar o efeito do voto tímido, não daria certo, né? Segundo ele. Ele tem uma crítica aos britânicos, porque são os britânicos que inventaram essa metodologia, segundo ele, que é aplicado na Inglaterra, no Reino Unido, dos chamados Shy Tories, né? Os Tories tímidos no Reino Unido, que eles escondem, eles não gostam de admitir o conservadorismo deles e que essa técnica aplicada no Reino Unido não daria certo nos Estados Unidos, né? Então ele dizia que muito provavelmente para ele existia na verdade uma tendência ao Trump ganhar. Isso ele dizia que era a intuição dele, que não era para confiar nem nele mesmo. Agora é fácil de falar, né? Depois da eleição. É o tal do engenheiro de obra pronta. E outra, eu vi uma sistematização de sites que apontavam Vitória AUD, que o site dele apontava Vitória da Câmara. Acho que eu vi domingo. Ele mudou, o site dele mudou na segunda e terça. Então, eu não sei. Na verdade, dia 24 de outubro, eu acho que o site dele deve publicar uma coisa estatística mesmo, né? Uhum. E ele estava falando na coluna aberta, não tem estudo nenhum. Ele estava falando, inclusive ele deixa em tom de brincadeira, né, que ia dar errado. Mas ele pedia para relembrar também dos efeitos Tom Bradley, que nós vamos falar posteriormente, que foi um candidato negro que ficou alto, né, para governo do estado da Califórnia nas eleições de 1982. E que os registros de trackings, né, que eles fazem lá ao longo de todo esse processo, dava a vitória dele, depois a coisa se revelou ao contrário, né? E ele dizia para prestar atenção nesse tracking desde 2016, que existia ali existia uma possibilidade de analisar essa força do trumpismo, né? Do eleitorado do Trump, dessa lealdade desse eleitorado como um todo, que apesar de ter perdido em 2020, perdeu mostrando força, segundo ele, né? E que em 2024 tinha tudo para voltar. Enfim, tem os detalhes disso, obviamente, né? Algumas coisas outra curiosidade, escondendo aqui, né? Outra curiosidade interessante aqui, trazida na semana passada pelo Márcio Carlomanho, que foi um amigo nosso que participou de um episódio sobre as primárias americanas, episódio número 98. Ouçam tudo para entender sobre as primárias, que esse ano não foram importantes, mas sempre tendem a ser importantes. O Márcio disse que nas casas de aposta, a partir da segunda metade de outubro, o rating do Trump baixou, que significava que ele estava ficando favorito. Então, quando ganha menos apostando no favorito, quando aposta no favorito ganha menos, é que ele tem mais probabilidade de ganhar. As casas de apostas estavam captando a tendência mais que os institutos de pesquisa. Isso é meio maluco, né? Enfim, mas de fato haviam sinais de uma onda favorável ao Trump já pelo menos há uma semana, mas mais que uma semana antes da eleição. E isso se confirmou ontem, né, no resultado final. E aí... Vamos passar só o placar geral aqui, Luiz. Então estamos falando do dia 6 de novembro, né? Nós temos o Trump com 295 votos dos delegados, né, que representam os estados, superando a marca de 270, que é o necessário, né, contra 226 de Kamala Harris, candidata democrata. Esse número representa a vitória nos 7 swing states, né, que são os estados indecisos, né, os estados que acabam decidindo
as eleições nos Estados Unidos, uma vez que nós temos um bloco mais ou menos consolidado democrata, outro bloco mais ou menos consolidado republicano, e esses 7 estados, nas últimas eleições, são aqueles que ficam no meio do caminho ali, né? Por isso são considerados os decisivos para as eleições. Eu acho que no primeiro bloco nosso vai ser um grande tem-tabela, né, Luiz? Sim, É, sim. Será que a gente começa explicando então sobre o colégio eleitoral rapidamente? Rapidamente. Quer colocar alguma coisa? Não, É o é seguinte. válido desde o básico. Eu inclusive estava falando isso em sala de aula, né? Os Estados Unidos têm um modelo indireto, né, de eleição. Então, o eleitor não vota diretamente no seu candidato, ele vota e o delegado é quem vai votar, né, indicado pela votação popular, né? A maior parte dos delegados nos Estados Unidos, grande maioria, hoje é obrigada a votar de acordo com a população do seu estado, né? E o número de delegados é de acordo com a população de cada estado. Esse é o básico do básico, né? Mais ou menos, porque assim, o número de delegados é o número de cadeiras que cada estado tem na Câmara dos Deputados, mais o número de cadeiras de senadores. Então, tem estados que têm 3 cadeiras. Por quê? Porque tem uma cadeira na Câmara dos Deputados e 2 no Senado. Uhum. Então, ele é parcialmente representativo da população. Mas como conta também o Senado, que não é representativo da população, Sim. os estados pequenos, no colégio eleitoral, que soma Senado, o Senado não é proporcional à população. A Câmara é. No colégio eleitoral, que é esse órgão exclusivamente para escolher o presidente, você soma a cadeira da Câmara, o número de representantes na Câmara e no Senado. Portanto, o mínimo é 3. Só que tem estados, Maine, por exemplo, e o Alasca, eles não têm população para 3 cadeiras. Então, a representação do Senado superdimensiona esses estados. Por isso que uma das críticas ao colégio eleitoral é que ele superrepresenta ou sobre-representa estados rurais ou menos populosos. Mas Mas o fato... o número mínimo de cadeiras no Brasil também faz algo parecido, né? Tem O Brasil também tem é um verdade. mínimo É de verdade, isso cadeiras, né? sobre-representa. Bom, mas é outra história, né? O Brasil, na Câmara dos Deputados, o colégio eleitoral, ele existe desde o século XVIII para evitar que ondas de opinião elejam presidentes e que haja um maior controle dos partidos e das oligarquias partidárias sobre o resultado final que vai ser o presidente. Então é um mecanismo típico para frear mudanças bruscas na população. E nós vamos discutir no segundo bloco como que isso acontece. O colégio eleitoral favorece mesmo isso, né? Ele trava mudanças demográficas, que mudanças demográficas se reflitam na eleição para presidente, em particular bloqueando votos de minorias e a força das minorias para eleger presidentes. Mas o fato é que desses 50 estados americanos, são 43 estados que têm o jogo resolvido, porque tem tradição partidária naquele estado. Então, 43 estados ou são democratas, e portanto lá a Câmara já sabia que ia ganhar as cadeiras do colégio eleitoral, e tem outros estados que são republicanos. Então, o que decide a eleição são 7 estados que são relativamente grandes e têm, portanto, bastantes cadeiras no colégio eleitoral, e que é ali que a disputa se define, porque numa eleição ele vota com o republicano e na outra vota com os democratas. Lembrando que a regra de escolha do colégio eleitoral pelo Estado é a regra do vencedor leva tudo. Então, se um partido faz 51% dos votos populares naquele Estado, ele não leva 51% das cadeiras do colégio eleitoral, ele leva todas as cadeiras do colégio eleitoral. Esse é a maior crítica que se faz ao mecanismo do colégio eleitoral, porque ele é o vencedor, ganha tudo, e não é proporcional à votação no Estado. E aí, por exemplo, um caso muito paradigmático, talvez o mais representativo dessa maluquice, é a Pensilvânia, que é um estado com 19 cadeiras no colégio eleitoral, e sempre o vencedor ali, ele é um swing state, ele é um estado pêndulo. Então tem eleição que um democrata ganha, tem outra eleição que o republicano ganha. Mas sempre a diferença é de 1 ou 2 pontos percentuais no estado. Numa população de mais ou menos aí 5 milhões de pessoas, 7 milhões de pessoas, a diferença é de 100 e poucos mil votos. Só que o vencedor, com pequena diferença de voto popular, leva todas as cadeiras da Pensilvânia. Por isso que a Pensilvânia é onde todo mundo termina a campanha. Então, para dizer, o mínimo, um sistema injusto do ponto de vista da relação entre proporcionalidade dos votos e número de votos no colégio eleitoral. Mas, para resumir, o colégio eleitoral tem 538 cadeiras, não lembro bem o número de cadeiras, e o vencedor, para ele ganhar o colégio eleitoral, ele precisa bater 270 cadeiras.
Então todo mundo fica olhando esse número na apuração de madrugada. Quem bater 270 primeiro leva a presidência do país. É assim que funciona na prática, e tem que ficar aquelas barrinhas na televisão em todos os canais, e o Trump, por suposto, chegou em 270 cadeiras essa madrugada, bem antes do que o esperado e com muita vantagem na frente da Câmara. O resultado final, se eu não estiver enganado, é 295 cadeiras desse colégio contra 226 da Câmara. Portanto, só para complementar, então, ele ganhou 7. O laranja, o Trump, ele ganhou os 7 estados pêndulo, e acho que dá para ir adiante aqui nessa explicação dos números. Vamos nas tabelas aqui, né? Bom, o que se esperava é que ele podia estar muito perto no voto popular e eventualmente até perder no voto popular, mas não foi o que aconteceu. O Trump teve uma vantagem de 5 milhões de votos populares, além dessa vantagem de 295 cadeiras. Então foi uma lambada típica, né? Para vocês terem uma ideia, em 2016, quando o Trump ganhou a primeira vez da Hillary, ele perdeu no voto popular por 3 milhões de votos e ganhou no colégio eleitoral. Então agora ele tirou aquela diferença de 3 milhões da Hillary e botou mais 5 em cima. E superou inclusive a diferença do Joe Biden. Em 2020, o Joe Biden ganhou com 3 milhões de votos no voto popular e ganhou no colégio eleitoral. Agora ele meteu 5 milhões de votos e tal. Mas mais importante, alguns elementos, algumas tendências eleitorais importantes aqui. O estilo do voto, demograficamente falando, do voto do Trump, é do redneck, o cara que vota, o americano branco do interior, ou de grandes centros urbanos, mas regiões desindustrializadas, que perdeu muito com a saída das fábricas americanas para outros continentes. Então é um eleitor empobrecido, branco, americano, triste com as mudanças na estrutura econômica do país. Olha só o que aconteceu nessa eleição. O Trump venceu no eleitorado latino. Em 2020, o Biden, democrata, tinha ganhado de 23 pontos acima do Trump no eleitorado latino. Agora, o Trump ganhou com 8 pontos acima da Câmara nesse eleitorado. Então, em 4 anos, o ponto é o seguinte: o Biden teve, em 2020, 23 pontos de superioridade entre homens latinos em relação ao Trump. E agora, o Trump teve 8% em relação à Câmara, o que significa que, em 4 anos, o Partido Democrata perdeu para o Partido Republicano 31% de votos latinos, de homens latinos. Esse é um dos principais elementos da eleição de hoje. Sim. De ontem, né? Uma das apostas do Partido Democrata era uma vitória maior no público feminino, né? A Kamala venceu 54% contra 44%, que não foi tão esmagador quanto eles esperavam. E entre público latino, hispânico e latino, que o Luiz mencionou, que no geral, né, homens e mulheres somados, então, foi 53% a 45%, né? Eles esperavam uma vitória muito mais acachapante. Também outra previsão é entre jovens, né? Entre jovens, a Kamala vence 55% contra 42%, foi realmente grande, só que nas outras faixas etárias o Trump acabou garantindo a sua vitória. Agora sim, uma das previsões que é a que deu certo foi entre a população negra, que é um dos grandes aspectos, né? A Kamala venceu com 86% contra 12% apoiadores de Trump, né? Então, a única vitória realmente esmagadora da Kamala Harris se deu entre a população negra, né? Homens e mulheres, principalmente mulheres, vai dar ainda maior, né? Mas homens e mulheres negros, portanto, norte-americanos votaram com ela. Vale dizer que a população negra geral dos Estados Unidos é um pouco mais do que 20%. O fato que demonstra que, por mais que a Câmara tenha tido essa superioridade importante sobre os negros, mas perdido com a tamanha distância, é que o Trump conseguiu convencer um eleitorado que eventualmente não votava de outros perfis, como os latinos. Além do mais, outro dado importante, regiões urbanas que são fortalezas democratas, o Trump cresceu. Dentro de Nova York, a distância era 60-40, 63-37 para o Partido Democrata. Agora ficou só 55-45. Quer dizer, o Trump avançou em áreas urbanas tipicamente democratas. O mesmo na Virgínia. A Virgínia é um estado francamente urbanizado, com grandes cidades, grandes condados. O Trump quase disputou a Virgínia, que é um estado tipicamente democrata. Então, há, de linha geral, um eleitorado americano descontente com o governo democrata, mesmo de perfis tipicamente democratas, latinos e de populações urbanas, de periferias urbanas, foram mudando de voto em direção ao candidato republicano. Isso é o que mais me chamou a atenção
desde madrugada, quando eu acompanhava atento o nosso grande amigo Guga Chakra. Então eu já estava de cara com isso aí, porque ela pretendia ganhar com folga nos latinos e não ganhou. Aquele comediante, ser humano objeto, que falou que a Costa Rica era Porto Rico, né? Era uma ilha de lixo que no oceano. Tudo isso não fustigou o voto latino pró-Trump. Então isso foi impressionante para mim ontem à noite na apuração do Guga Chakra. Só para a gente tatear um pouco, né, nas explicações, né, Luiz? Enfim, vai surgir uma série de explicações, mas essa da economia, né, uma que a maior parte dos analistas estão apontando, né, essa coisa de que o governo democrata sai um pouco, enfim, mal avaliado, né, pela sua política que acaba corroendo o consumo das famílias, etc., né, por causa da inflação, embora tenha sinais macroeconômicos positivos também. Muito da imprensa brasileira, essa imprensa que precisa falar o dia inteiro sem parar, falou que mas os dados macroeconômicos estavam bons e isso não se refletia na avaliação positiva do governo Biden, né? Muitas pessoas, 58% da população desaprova o governo Biden, só que caiu o desemprego, cresceu o PIB, só que esses dados macroeconômicos eventualmente não se refletem no bolso individual em fator exatamente da inflação. A inflação corrói a renda da família. Sim. E o juro alto lá, ele tem um impacto muito... O juro alto aqui, ele afeta muito o investimento. Mas o juro alto nos Estados Unidos, ele afeta a vida do cidadão comum por causa da hipoteca da casa. E é uma sociedade baseada demais na necessidade de consumo, né? De consumo. Não estou falando da vontade, mas tudo precisa ser comprado, precisa ser pago, etc., né? Então a inflação é mais pesada para a sociedade norte-americana realmente nesse sentido. Então, as pessoas tendem a ficar pensando que o eleitor é burro, que o eleitor não sabe analisar a economia. E falando, mas então é fake news que está enganando as pessoas. Não, existiam indicadores macroeconômicos positivos, mas existiam indicadores também macroeconômicos que eram francamente negativos para esses eleitores. Especialmente o custo de vida com inflação alta. Aí tem gente que pode falar, é decorrente do choque da pandemia. Sim, isso também aconteceu no Brasil. Mas o eleitor não quer saber de onde que é a culpa. Ele vai punir o governo de ocasião. A outra coisa, né, Luiz? A outra pauta vai ser a pauta migratória, né? Muitos colocaram como natural, né, essa rigidez quanto à migração nos Estados Unidos como se fosse já algo que naturalmente se converteria a uma desaprovação do Trump perante aos latinos, principalmente, né, que é a grande massa. Mas isso não é bem verdade, né? Muitos podem interpretar, inclusive, que fechar para outros latinos chegarem lá pode ser benéfico para eles que já estão instalados. Sempre tem aquela sensação de que não vai acontecer a deportação, né, por parte deles, que isso não vai afetar. Então essa é uma narrativa que precisava ser construída, né, para atacar de fato a aprovação do Trump, né? E também a gente brinca com pessoas na internet, no Twitter ou no WhatsApp, as pessoas falam, os latinos que votam no Trump têm síndrome de vira-lata. Não, o latino que está lá, ilegal, mas já faz 5 anos que ele está lá, e ele tem relativa estabilidade de inserção num mercado de trabalho informal, difícil, ele não quer mais latinos. Ele pode até achar que a deportação vai bater perto dele, mas ele foge para outro estado, ele dá um jeito, ele não quer outros latinos. Por mais contraditório que isso seja, né? Eu acho que é racional, é egoísta e é arriscado do ponto de vista individual, mas tem um vídeo da BBC explicando também muito bem isso. Sim. Então, a gente caricaturiza muito o eleitor que não vota como a gente quer. E tem que tomar cuidado com isso, né? E aí, eu vi um assessor para o público latino da campanha do Trump que falava português. Ele apareceu várias vezes na Globo News. E ele é um cara muito bom. Então, eles estavam bem preparados para esse eleitor. Tá. E ganharam com folga ali, pô. Outra coisa, né? E por fim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Luiz, é a política externa, né? Esse envolvimento entre guerras, e aí sim a gente pode dar uma pancada no Democratas. Recentemente o Partido Democrata tem sido mais pesado na participação das guerras, né? Mais intervencionista nesse sentido que o Partido Republicano do Trump recentemente, né? Sim. O Trump traz aquela proposta America First, né? Para se concentrar, né, nos problemas da América, como se ele fosse deixar mais ou menos o plano externo em segundo lugar, né?
E isso se tornou uma bandeira forte para os americanos que estavam incomodados com a participação dos Estados Unidos em alguns conflitos, né? Com o envolvimento deles em coisas, inclusive com algumas minorias, né, que representam essa preocupação também, né? Judeus, árabes, etc., que estão dentro dos Estados Unidos, né? Então, Alessandro, concluída agora essa primeira parte de um diagnóstico inicial das eleições nos Estados Unidos, né? O que que pesou? E a gente está dizendo que foi o voto de insatisfação econômica, que tem na imigração um fator econômico também, né? A crítica à imigração não é só uma crítica identitária, os imigrantes são fator de preocupação para muitos trabalhadores americanos, então, numa situação de baixo desenvolvimento econômico, de baixa renda, na verdade. Então, feito esse diagnóstico, agora vamos para a história que a gente gosta, e você trouxe aí umas coisinhas interessantes, umas coisinhas diferentes para a gente, que eu fiquei de face estudando aqui de tarde. O que você trouxe, Alessandro? The Face é foda. Baseado no livro do Alan Abramovitz, né, a gente vai fazer aqui uma recapitulação histórica do alinhamento político dos partidos nos Estados Unidos, que tem uma história interessante, né? O livro, então, se chama O Grande Alinhamento, né, Raça, Transformação Partidária e o Crescimento de Donald Trump, né? Ascensão de Donald Trump, um livro de 2018. Então, Abramovitz, que é cientista político, historiador, ele vai dizer que a visão vai sustentar, aliás, uma interpretação que não é por parte da elite política, né? Vai dizer ele que é preciso olhar para entender o atual contexto da política americana, é preciso olhar para a base social da coisa mesmo, né? Para a sociedade americana, que tem, segundo ele, um tipo de polarização cada vez mais pesada, polarização política, que está associada com grandes divisões da sociedade norte-americana. A sociedade americana é dividida culturalmente, né, religiões, valores, é dividida ideologicamente, né, mais liberal, mais conservador, mas principalmente uma das principais divisões que vai marcar a história política americana é a divisão racial, né? E essa divisão racial, a posição das pessoas em relação a isso, historicamente é importante para entender o posicionamento dos partidos. É isso que é coisa muito louca, né? Parece ser algo que é um dos aspectos, mas segundo o Abramovitz vai ser um elemento fundamental aqui da coisa. Então lá atrás já, Partido Republicano, que a gente falou inclusive naquele episódio sobre os atentados políticos, que o Trump tomou o tapa na orelha lá, a gente falou do Abraham Lincoln, lembra? Que episódio 117, episódio 117 sobre os atentados políticos. Perfeito. E lá já tem um primeiro alinhamento que chama atenção aqui, né? O Partido Republicano do Abraham Lincoln era o partido que defendia uma sociedade mais moderna, uma sociedade talvez que indicasse urbana, né? Mais indústria, fim da escravidão, ou seja, né? Um olhar mais modernizante. Nesse sentido, Partido Republicano de Abraham Lincoln. Vocês não estão ouvindo errado, eu não estou me confundindo aqui, gente. E o Partido Democrata, como ficava preso dentro dos princípios jeffersonianos, o Partido Democrata defendia muito essa coisa da família, da classe trabalhadora, camponesa, né? Pequeno fazendeiro. Pequeno agricultor que com a sua família construía ali a sua propriedade rural, que tem deveres e direitos cívicos, né? Uma visão de liberdade que deve ser preservada, visão da família, etc., que era contra valores aristocráticos e de centralização política, né, de poder político. E essa visão acaba gerando um tipo de agrarismo, né? E esse agrarismo, conforme esses princípios jeffersonianos, vai desaguar lá nos anos 60 do século XIX numa defesa da escravidão, né? Defesa da propriedade rural, dos interesses dos ruralistas, então, portanto. Então, esse é um primeiro alinhamento do Partido Democrata Republicano, quase invertido com os dias atuais. Isso. Né? Então, resume aqui para o nosso ouvinte. Republicanos, grandes homens da manufatura, os grandes empreendedores do aço, do minério, lá do século XVIII e XIX, e o democrata, que nem diz lá em Quenense, o sitiante, que curte os escravos e que curte o trabalho escravo e aquela família, a pequena propriedade, os ideais do pequeno empreendedor rural.
Perfeito. Beleza. Então democrata no sul, né? Republicano ao norte nesse começo aqui. Como é que a coisa Uhum. vai mudar com o tempo? É lógico que a mudança é progressiva, mas tem momentos marcantes aqui. Uma segunda etapa desse alinhamento político aqui vai ser um realinhamento, né? Vai se dar com o Roosevelt, né? O Roosevelt, que é o presidente, então, responsável pelos Estados Unidos no período da crise econômica, da grande crise, na sua política do New Deal, ele vai tentar costurar, né, um tipo de aliança social no eleitorado que vai sustentar a sua política e os apoiadores, representantes desses grupos sociais Mas, como um todo. mas eu posso, o texto que você me Pode, mandou, claro, claro, estou me sim. baseando nele, estou complementando o seu raciocínio. O autor, o Abramovich, ele tem um ponto anterior que é o seguinte: a industrialização americana, que foi feroz no século XIX, já produziu no final do século XIX, em 1880, 1890, um operariado É urbano isso. que criou o Partido do Povo, que era um partido tipicamente de esquerda, um partido para direitos dos trabalhadores. Por conta do sistema eleitoral que a gente explicou no primeiro bloco, que favorece dois grandes partidos, esse terceiro partido não conseguia adiante. Além do mais, perseguições no Sul, etc., o partido foi colocado na ilegalidade e não foi para frente. Então você tinha, já ali em 1900, na virada do século, 1910, você tinha uma base social de trabalhadores, operários mesmo da indústria, urbanos, que estavam carentes de representação, porque tradicionalmente um representava os empreendedores, os grandes e médios empreendedores urbanos, o Partido Republicano, e o Partido Democrata representava a roça. Então era de centro-direita contra centro-direita. A esquerda não conseguia nascer nesse sistema bipartidário. Aí vem o Roosevelt no New Deal, aí você complementa. Isso, perfeito. Então veja, o Abramovich ele vai dizer, né, é a coalizão do New Deal, mas essa coalizão ela vem da base, né, vem da sociedade. Então são É. trabalhadores, pequeno trabalhador, né, trabalhador colarinho azul, né, de fábrica, né, pequenos trabalhos manuais, etc. Da boa parte do país, inclusive do sul, católicos, né, que representam uma minoria branca, né, de algumas regiões, e a população negra vai entrar nisso. Então, nessa coalizão de assistência social buscando amenizar os efeitos da crise econômica, tem os negros ali representados. Negros, né, que sempre tem aquela tradição de sofrimento nos Estados Unidos, né, ao longo da história. Bom, estamos falando então dos anos 30, 40, 50, quando ainda existem as chamadas leis Jim Crow, lá que a gente falou no episódio sobre direitos civis, né, que eram aquelas leis que segregavam, né, a população norte-americana em boa parte dessas regiões. E esse tipo de segregação, de discriminação formal até da política, né, fazia com que essa população negra que já começava a apoiar cada vez mais o Partido Democrata, não representasse uma força política eleitoral ainda, né? É. Porque eles ainda estavam em boa parte excluídos desse processo. Bom, só que a partir dos anos 60, né, com a aprovação dos direitos civis norte-americanos de 64, o Partido Democrata, de novo, vai aprofundar essa coisa, essa direção É em um novo relação realinhamento ali, né? em É um relação. novo. É um novo, né? A terceira etapa aqui desse processo, mas que acaba dando uma continuidade nessa coisa da aproximação do Partido Democrata com as minorias étnicas, né, culturais e raciais também, nesse sentido. Então, ali em 64 o Lyndon Johnson, né, o presidente democrata que substitui o Kennedy, que vai aprovar os direitos civis norte-americanos, e a partir dali, né, começa a ter nos Estados Unidos cada vez maior aprovação então, dos democratas com essas minorias. Mas veja, o que é interessante mostrar é que começa com o Roosevelt, talvez parte desses políticos pensavam realmente nisso, tinham uma visão mais progressista, mas foi muito uma coisa também de conseguir, era quem estava disponível para eles lutar contra o republicano, uma espécie de oportunismo também eleitoral em algum sentido, né, e em direção a trabalhadores e minorias como um todo, né. É por isso que vai pouco a pouco ao longo do século XX se transformando o democrata no partido aproximado mais uma pauta, sei lá, de centro-esquerda, né, e o republicano foi aprofundando o contrário quando ele estava, né, na sua posição de desvantagem, né? Então, de 64 em diante, depois inclusive, dessa aprovação dos direitos civis, os republicanos passam a ter muita força nas décadas seguintes e com muita apoio de um tipo de população branca ressentida, né? Vai dizer o Abramovich. Então, E racista. ressentimento branco e apoio
aos direitos civis das minorias, passam a ser a grande divisão dos Estados Unidos, e é isso que o Donald Trump representa, isso que Barack Obama representa, segundo o Abramovich. Boa, Então, veja, boa. quando ele vai mostrando os gráficos, cara, é impressionante a aprovação da população negra. A gente mostrou no primeiro bloco que essa eleição confirma isso, né? A posição da população negra e a posição do branco também, né? Deixa eu fazer um rematadão aqui. Então, pegando uma frase do ex-presidente Lyndon Johnson, que foi o vice que assumiu depois do assassinato a tiros em Dallas do Kennedy, o Lyndon Johnson falou o seguinte: foram 3 fundações. O país teve 3 fundações. A primeira fundação é a independência contra a Inglaterra. A segunda fundação é o momento da reconstrução, que é a partir de 1865, 1855, quando acaba a Guerra da Secessão, que é a guerra feita pelo Norte contra o Sul para fazer acabar com a escravidão. Então, acabar com a escravidão e a reconstrução do país, né, porque a guerra foi muito pesada. Aí os republicanos, com força no Norte, modernizantes a favor do fim da escravidão. Os sulistas ressentidos contra a escravidão, né? Democratas. Os sulistas não deixavam os negros participar. Isso vai ao longo de todo o século XIX até 1964. Em 1964, diz o Lyndon Johnson, é a terceira refundação do país, quando finalmente os negros vão ter direito à participação política irrestrita, sem segregação em estados, sem dificuldades para votar no estado ou no condado X, que era supremacista branco. Então, o primeiro realinhamento importante, New Deal, um pacto do Partido Democrata, do Roosevelt, com os trabalhadores urbanos em políticas tipicamente de desenvolvimento puxado pelo Estado. Primeiro realinhamento. Então, o trabalhador urbano vem para o Partido Democrata. Já havia um pouco de negro. O segundo realinhamento é 1964, 65, que aí você faz com que o Partido Democrata avance pelos direitos civis dos negros, e com isso, os democratas escravistas do Sul rompem com o Partido Democrata, e ali vira, e no livro do Levitsky e do Ziblatt, o último livro, Como Salvar a Democracia, eles mostram como que o Partido Republicano, que foi o partido do fim da escravidão, do Abraham Lincoln, como que ele virou o partido contra a democracia, que é o partido do Trump atual. Foi porque havia uma hegemonia muito grande no Partido Democrata desde 1930, ele ganhava a eleição, aí vinha, tinha uma alternância de poder, mas o Partido Democrata virou a grande partido popular no país. Que é essa coalizão do Roosevelt. Aí o Partido Democrata insistiu na inclusão dos direitos civis dos negros, e o Partido Republicano falou: opa, lá no Sul tem uma galera que é branca, que não aceita por raízes históricas a inclusão dos negros, e é escravista e racista, que a gente tem que ir atrás desses votos. E aí o Partido Republicano vira e começa a ser o partido do americano branco anti-direitos civis dos negros. A partir de 1965, isso vem se agravando. É o que você colocou no final. Hoje você tem o Obama, a Kamala defendendo os negros e as minorias étnicas, e o Trump defendendo o americano branco, que agora não é mais só sulista. Com a crise econômica pós-2008, o americano que está virando a base do Partido Republicano é um americano de outras regiões, inclusive do Norte. Então é mais um realinhamento em jogo. É isso. Sim. E é isso, né? Ressentidos contra minorias raciais, portanto. Luiz, então para a gente abrir o nosso terceiro bloco, nosso quadro do Maldição, né? Bom, não vou perguntar se é uma maldição ou não, vou partir do princípio que você tem já uma posição colocada, né? Olhando para as eleições de 2024 nos Estados Unidos, então, vocês acham que essas eleições servem como um alerta para as eleições brasileiras daqui 2 anos, 2026? Eu acho que sim, mas não em tudo, né? Tem que especificar um pouco isso. Eu acho que o alerta está no seguinte ponto. O tema que mobilizou muito em 2022 no Brasil foi a defesa da democracia. Mobilizou especialmente nos setores intelectualizados, de classe média, universitária no Brasil, muitos de centro, tucanos, que acabaram fechando na candidatura do Lula. Essa defesa da democracia contra um político autoritário ou autocrata, que seria o Bolsonaro. Eu acho que esse tema vai estar esgotado. E a Câmara bateu muito nisso agora. Então, essa é uma dica que a eleição americana oferece para o Brasil. Se focar nessa agenda da democracia,
não traz mais eleitor. O eleitor que acabou ajudando muito, e acho que mais preponderantemente, o Lula em 22, foi o eleitor do Bolsa Família, que está preocupado com políticas de inclusão, com política econômica. Então, eu acho que essa é a maldição do que aconteceu com os Estados Unidos, que é possível tomar cuidado aqui no Brasil. Não sei se evitar, mas tentar evitar. O foco está sendo claramente a insatisfação econômica. É ela que cria a entrada, a beirada para um autocrata populista. Então tem que fazer política econômica favorável para a classe trabalhadora. É mais ou menos isso. Eu estava vendo a aprovação do Olaf Scholz, do Keir Starmer na Europa, os dois políticos de esquerda, né? Ambos estão apanhando a rodo porque não estão conseguindo traduzir ganhos econômicos mesmo para a sua população, né? Parece que a esquerda política ela ficou presa um pouco nisso, né? Ela precisa trazer resultados bem rápidos, né? Para a qualidade de vida da população. Esse é o desafio, né? Não basta, então, né? Olhando para o cenário americano, não basta ter crescimento do PIB se esse crescimento do PIB não se converter em algum ganho da população, né? E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, olhando para o futuro, é que o Maldita Politicagem tem 2 episódios no horizonte sobre isso. Porque o campo democrático, nessas democracias importantes, por exemplo, o Partido Democrata, que é o campo realmente democrático dos Estados Unidos, virou um campo neoliberal do ajuste econômico. No Brasil, o governo também está nessa armadilha. Então nós vamos discutir um pouco essa obsessão com o ajuste fiscal, que é um episódio de mais economia, história da economia, e um outro episódio sobre como o que existe hoje não é mais um humanismo. Nós vamos fazer esse episódio Dicas do Alessandro, a primeira minha, a segunda do Alessandro, de como hoje a política está se estruturando não entre esquerda e direita, entre a social-democracia e o liberalismo, mas sim entre uma democracia neoliberal e um autoritarismo populista, né? Então nós vamos fazer essa discussão em próximos episódios. Fiquem atentos. Se vocês estiverem gostando, vão recomendando, por favor. Agora, Alessandro, temos um caso paradigmático, emblemático, que familiariza o nosso ouvinte com os dilemas do tema do episódio de hoje. Não aconteceu em Lins, para você que está de voz rouca? Aconteceu em Lins. Eu queria contar o caso que eu achei interessante, o caso do Tom Bradley, que é o Tom Bradley Effect, né? O efeito Tom Bradley que é tão falado nos Estados Unidos, que é justamente... Você começou falando isso lá, né? Com o candidato da Califórnia e tal. Isso, essa discrepância entre a pesquisa eleitoral e o resultado final, né? Como se estivesse errado, né? Desse errado o resultado. O Tom Bradley, ele foi candidato, então, ao governo da Califórnia em 82 contra o George Deucamian. E ele apareceu em primeiro em todas as pesquisas eleitorais prévias, né? Ele parecia que ele ia ganhar. Ele é o candidato do Partido Democrata, negro. E aí, na hora do vamos ver, ele perdeu, né? Saiu o resultado final, ele perdeu. Ninguém conseguiu entender por que ele perdeu. Mas as hipóteses é que, porra, o cara que é racista, ele pegava, ele não respondia direito o negócio. Chegou na hora, ele votou pro outro cara. Ou não foi votar, né? Que foi um recorde também de abstenção. O Tom Bradley, só para vocês terem uma ideia, ele é um político de impacto nos Estados Unidos. Ele foi prefeito de Los Angeles por 20 anos. Imagina só. 20 anos prefeitura de Los Angeles. Só que ele não saiu derrotado 2 vezes como candidato ao governo de estado. Décadas depois, algo parecido vai acontecer com a Hillary Clinton, né? Na presidência, disputa pela presidência, que ficou também conhecido então como efeito Hillary Clinton, né? Quando ela perdeu as eleições, mesmo com a maioria da votação popular contra o Donald Trump. Eu escutei tanta coisa nesses dias de apuração da eleição norte-americana, ou antes da análise ali, é que a taxa de aceite para responder pesquisa de eleitoral nos Estados Unidos era sei lá, 20% e agora está em 5%. Não sei o número direito, mas caiu 1/4. As pessoas não aceitam responder pesquisa. Então, quem souber sobre isso, nos ajude também para a gente poder pensar num episódio sobre as pesquisas eleitorais. Luiz, nosso último quadro aqui, não sei se você preparou alguma coisa para o meu político favorito, nosso último quadro, mas pro nosso vai ser o meu jornalista favorito, tá? Eu vi umas coisas, meu Deus do céu, monstruosas. Eu não falo dando risada aqui, mas eu não curto não, velho. Eu fico puto na hora que eu vejo essas paradas, velho. Mas o Demetrio Magnoli, da Globo News, que só pela cara já dá raiva do cidadão. Ele viralizou nessa semana, né? Discutindo com a Sandra Coutinho, que é aquela correspondente da Globo News também nos Estados Unidos, que também é meio xarope, né? Mas
A Sandra... eu acho que eu gosto, assim, gosto das reportagens dela. Gosto. Reportagem eu gosto dela também, né? Eu não curto muito na hora que... É que na verdade eu acho que Aqueles botam aquele telão, aquela cara cortada, fica todo mundo. chato. Eliane Cantanhede, Nossa, Jorge Pontual, Demetrio Magnoli, ali, rapaz, que ali o cara, ali é pior do que ali, brigar com a cara. mãe dia de domingo por causa de mistura, né? Aquilo lá é Meu tenebroso, Deus realmente. do céu. Mas, então, naquele programa, exatamente naquele modelo ali, né? Os caras ali, Que é naquele quatro painel, caras pá. num telão assim, né? A Sandra Coutinho começou a falar que o peso, né, da Kamala Harris ser mulher seria uma coisa pesada, né? E o Demetrio Maior começou a negar isso, etc. E ela começou a falar: não, eu tô no meu lugar de fala, você não pode falar que isso não afeta. Eu ouvi muita gente falando isso aqui, etc. Uhum. E aí nisso o Demetrio dá uma risadinha. Ele nunca Não, sorriu, esse cidadão. ele falou que ele tinha lugar de fala. Não, mas ele nunca ele tem lugar de fala, porque ele era analista político. Isso, é. E ele começou a rir, cara. O cara nunca ri, velho. Lazarento, Uhum. né? E ela ficou brava, né? Com razão, e começou a descer o Uhum. cacete nele. Mas calma que a história não acabou. E aí Uhum. eu tava vendo, procurando aqui, pra preparar o episódio, pra ver, né, como é que foi a reação, pra narrar pros ouvintes. Uhum. E o vídeo que apareceu embaixo foi o Deltan Delagnol comentando o vídeo, explicando o que são os conceitos por trás da discussão. Lugar de Nas eleições fala. americanas? Não, Ah, lugar não, de fala. o debate dos dois O lá? debate dos dois, cara. Meu Deus, Rapaz do pensa num cara céu. que não tem o que fazer. Mas o Deltan, vai buscar alguma coisa pra você fazer, cara. Porra, Meu que coisa Jesus, patética. Deus. Ficou Caramba. 1 hora lá no vídeo dele Por isso que falando e você tal. chegou assim, abatido no episódio, Ah, você pediu até para eu lazarento, abrir. E aí, lazarento, cara. galera? Não faltou aquele e aí, É, galera? Mas e aí, qual que, depois de tudo isso, qual que é a bomba da pergunta? do meu político. Ah, a pergunta é a seguinte: Hum. você tem uma longa trajetória de, de consumir o produto ali da Globo News, né? De Ah, assistir a Globo News e que você nutre muito amor, muita paixão pelas análises do nosso querido Merval. ah, E certo, certo. também, agora com essa figura do Demetrio Magnoli, que às vezes a gente esquece, eu queria perguntar para você: você prefere ver o Demetrio Magnoli ou o Merval falando da política? O Sério, sério. Demétrio falando. Olá, você tá de. Demetrio ou o Merval? Eu prefiro a Sandra Coutinho. Não, mas aí, porra, aí, né? Pô, aí você tá de. Não, essa pergunta é crudelíssima. Então vamos colocar Ô, o louco. terceiro, que é o Guga Chakra. Aí, pô, vai se fuder. Pô, todos os que eu já impliquei aqui. Não, mas nesse Não, caso, vamos vamos lá ser no Guga justos. Aí o Chakra. Guga Vamos Chakra no é Guga melhor, né? Chakra. O Guga Não Chakra tem é jeito. melhor. Não, esses Guga dois. Chakra é melhor. Não, o Demétrio, putz, Demétrio, ele é conhecido antigo do pessoal da esquerda aí, ele fica no pé. Mas o Merval também, né? Tem um livro bastante importante sobre o Lula e tal, obras de muita centralidade na história política brasileira. Então vamos ficar com o Guga Chakra. Eu prefiro o Guga Chakra também. Chakra. Então, é isso, Alessandro. Temos alguns comentários finais. Gostaria de falar para as pessoas escreverem. O episódio a gente analisou assim a queima-roupa, não teve muito tempo. Não falamos, obviamente, das expectativas do governo Trump, que não são lá as melhores, mas é preciso que ele primeiro comece a escolher o secretário de Estado, comece a tomar as primeiras iniciativas para analisar o governo do cara. Será que ele vai acabar com a guerra na Ucrânia? Tá, Será que mas ele vai agora vamos fazer. fazer um pacto aqui. Não vamos falar de eleição, mas por esse ano. Esse final de ano Deus o livre. vamos só dar uma pincelada na eleição uruguaia, mas assim, no finalzinho do terceiro bloco, vamos falar de coisas que a gente não tem Meu falado nos Deus últimos do meses, céu. né? E Até nós que somos cientistas políticos estamos cansados disso, cara. Imagina só. então é isso. Se vocês acham que faltou alguma coisa no episódio sobre os Estados Unidos, escrevam para a gente. Lembrando que é muito importante que vocês contribuam compartilhando o conteúdo ou então colocando 5 estrelas nos tocadores de áudio dos celulares de vocês. E também, lembrando da campanha, apoia.se/maldita politicagem, ofereçam um caraminguá o Alessandro tomar uma pastilha para melhorar a voz dele, senão eu vou abrir todos os episódios com e aí, galera? Sai fora, rapaz. Escuta, o Lucas, que eu imagino que é o Lucas Máximo, talvez? Não Acho que sei. sim. Que fez um comentário dizendo que você, lesado das suas memórias aí,
não lembrou o nome do Os Borgias, série da HBO. Os Borgias, é isso. Fala Era sobre Maquiavel. Isso, pô, Lucas, é isso aí, Lucas. Os Borgias, grande série, procurem aí, gente. É isso então? É isso. Um abraço, galera. Boa semana a todos. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.